Uma dieta que reverte o diabetes tipo 2. Os pacientes com diabetes tipo 2 são informados de que a doença é irreversível, que precisam tomar medicamentos e que a única coisa que podemos fazer é controlá-la. Nenhuma pesquisa é disponível. Precisamos esperar até que uma cura seja encontrada. Infelizmente, o nosso sistema atual está focado principalmente em tratamentos com medicamentos e não em mudanças comportamentais ou alimentares. Existem 3 estudos fiáveis que mostram que é possível reverter a diabetes tipo 2. O primeiro chamava-se Estudo Direct. 46% das pessoas entraram em remissão. Agora, sei que a palavra remissão pode soar como se o problema não estivesse realmente resolvido, porque é preciso manter esta mudança de estilo de vida. Mas, na verdade, tudo o que fizeram foi passar por uma versão mais saudável daquilo que já comi. O estudo de Montreal mostrou uma reversão de 41% na diabetes tipo 2 e, a seguir, o estudo Return mostrou 70% de remissão. Isto significa que saiu da diabetes tipo 2 e já não precisa tomar medicamentos constantemente, nem está sujeito aos efeitos secundários que eles provocam. Havia algo muito interessante nestes estudos. Havia bastantes pessoas que não tinham problemas de peso, mas que ainda assim tinham diabetes tipo 2. Portanto, não se pode associar sempre a obesidade ou o excesso de peso à diabetes. Algumas pessoas magras acabam por desenvolver diabetes tipo 2 porque, basicamente, não mostram gordura por fora. Mostram a gordura mais profundamente, à volta do fígado, do pâncreas, dos órgãos, e olhando para elas não se consegue perceber isso. Portanto, quero falar de 2 coisas. Vou mostrar-lhe o que deve comer para reverter a diabetes. Mas primeiro quero mostrar as fases pelas quais uma pessoa passa antes de ter diabetes. Durante 10, 20 ou 30 anos, tem níveis normais de açúcar no sangue e de repente um dia é-lhe diagnosticada diabetes tipo 2. E uma das formas de diagnosticar isto é quando o nível de açúcar no sangue em jejum é de 126 ou mais. A pré-diabetes situa-se entre 100 e 125. Agora, se olharmos para este gráfico, o que salta à vista? O seu diagnóstico é aqui, certo? Nas fases finais, é aqui que o medicamento entra em ação. Há uma intervenção medicamentosa aqui. Aqui. Se invertermos isto, imediatamente antes da pré-diabetes, o que acontece é que já existe algum tipo de dano nos tecidos e antes disso há algum tipo de disfunção. Ou seja, o corpo já não se adapta e depois aqui chegamos à fase em que o seu corpo ainda se adapta. Adapta-se aqui. A causa principal. Qual é a causa principal? Hidratos de carbono refinados em excesso e açúcar, frutose. Especialmente se consome xarope de milho com alto teor de frutose e se come frequentemente. Ou seja, quanto mais rápido consumir açúcar, a insulina aparece como uma equipa de limpeza e remove o açúcar. Por quê? Porque a glicose ou o açúcar são muito tóxicos para as suas células. Depois disto acontecer durante algum tempo, o seu corpo vai adaptar-se e começar a resistir ao receptor de insulina. Se desenvolver resistência à insulina, isso impede que a glicose entre nas células e, se isto durar muito tempo, o que acontece a toda essa glicose? Transforma-se em gordura nos seus músculos e no seu fígado. Ou seja, agora temos diferentes tecidos do corpo que funcionam como áreas de reserva para lidar com todo esse excesso de glicose. O que é interessante neste ponto é que continua a ter níveis normais de glicose no sangue. Por quê? Porque o seu corpo está a produzir quantidades enormes de insulina para compensar e manter a glicose sanguínea normal. Pronto. Depois passa mais uma década e agora parte dessa gordura entrou no pâncreas, está bem? Agora, é aqui que a insulina é produzida. Ou seja, agora começamos a ter danos nos tecidos. Agora começamos a ter mais inflamação. Agora, as células que produzem insulina, chamadas células beta, começam a ficar cansadas, portanto começam a entrar em declínio. E agora a sua insulina está se tornando incapaz de lidar com todos os carboidratos que você está consumindo. Então, o que acontecerá a seguir? Vai começar a se acumular nas tuas artérias, entendeu? Assim, seus níveis de açúcar no sangue irão aumentar. Mas veja quanto tempo levou para chegarmos até aqui. Aqui está presente a pré-diabetes. O seu nível de açúcar no sangue, por exemplo, está nos 100, talvez 120, e depois, mesmo antes de entrar na diabetes, chega até 125. Agora, nesta fase, vamos ter danos nos tecidos, incompatibilidades ao longo do tempo, ou seja, vai ocorrer a glicação. Isto significa que o açúcar vai aderir às proteínas, vai bloquear tudo e essa proteína já não estará disponível para si. E se isto acontecer nas artérias, as suas artérias vão endurecer. Então, o que acontece à pressão arterial? Começa a aumentar. Depois tornamo-nos pré-diabéticos e a seguir, com um nível de glicose no sangue de 126 ou mais, tornamo-nos diabéticos. Se retirarmos todo o sangue do seu corpo, dá aproximadamente 1,5 galão. A glicose normal no sangue corresponde a cerca de 1 colher de chá de açúcar em todo o seu sangue. Então, o que é a diabetes? São 2 colheres de chá de açúcar. Não é muito, mas isso já o torna diabético.
espécie da quantidade de açúcar que uma pessoa comum consome. E tu a falar de tudo o que se transforma em açúcar, como os amidos, hidratos de carbono refinados e cereais, massa, cereais de pequeno almoço, todas essas coisas. Consomem muito mais do que 2 colheres de chá por dia, às vezes entre 50 e 100 colheres de chá de açúcar. E à medida que essa glicose no sangue começa a subir ainda mais, isto torna-se muito, muito perigoso. Agora, depois de diagnosticada a diabetes, há 4 tecidos principais que são afetados e tendem a sofrer danos. Os rins, as artérias, os nervos e também os olhos. Infelizmente é aqui que a medicina se foca. Não entram por aqui. Provavelmente não têm tempo, porque a duração média de uma consulta é de cerca de 7 a 10 minutos. E também não estão formados em fatores relacionados com o estilo de vida. Por isso, muitas pessoas perguntam-me quais os suplementos que recomendo. Agora, claro que não sou imparcial em relação a uma própria linha de suplementos de alta qualidade, mas se forem à Amazon e pesquisarem suplementos do Dr. Berg, vão encontrar mais informações. Agora, vamos passar a como reverter a diabetes apenas com a sua alimentação. Já falei de 3 grandes estudos. O estudo Direct, que produziu uma remissão de 46%, o estudo de Montreal, com 40% de remissão, e o estudo Return, com 70% de remissão. Estes resultados foram melhores do que muitos resultados obtidos com medicamentos. E além disso, quando se faz esta alteração através da alimentação, praticamente não há efeitos secundários. Agora, infelizmente, muitos médicos ainda não conhecem estes estudos, porque não há dinheiro a ganhar ou usar a alimentação para realmente corrigir ou tratar uma doença médica. As grandes empresas farmacêuticas não vão fazer muita publicidade sobre isto, mas você, pessoalmente, deve saber disto. Assim, quando for ao médico, pode informá-lo sobre estes estudos e sugerir que gostaria de começar a usar a alimentação para melhorar a sua diabetes. Existem estudos disponíveis e, com sorte, seu médico poderá fazer alguns ajustes com você e ajudá-lo a reduzir gradualmente a medicação. Se o seu ambiente não for saudável, seu corpo terá dificuldades com tudo. É como um aquário. Se você poluir a água, os peixes ficarão doentes. Você pode dar a eles a melhor comida. Você pode tratar cada sintoma. Mas se a água continuar tóxica, nada vai melhorar. O corpo funciona com base em 10 sinais, incluindo insulina, cortisol, inflamação, qualidade do sono e a função intestinal. Cada um deles afeta como você se sente. Mas há sempre um sinal que está mais desregulado do que os outros e, se não o corrigir, tudo o resto fica bloqueado. Preparei um teste gratuito de 2 minutos que vai ajudá-lo a descobrir qual é esse sinal para si. Ele indica-lhe qual dos principais sinais está a impedir o seu corpo de avançar neste momento. Clique no link na descrição, faça o teste e deixe de adivinhar. Vou mostrar-lhe de forma muito simples o que deve comer, está bem? Vai ser uma combinação de 2 coisas. Mas há outra coisa que precisa de saber. Comer frequentemente, ou seja, petiscar, vai começar a aumentar o açúcar no sangue independentemente do que coma, porque o nosso corpo não foi feito para comer tantas vezes. Para levar esta situação a um nível superior, o que queremos fazer é combinar a redução dos hidratos de carbono com não comer frequentemente, ou seja, praticar o jejum intermitente. De manhã, se quiser, pode beber o seu café com natas. Só não adicione açúcar, mas não tome o pequeno almoço. Se tiver fome, vai beber. Não há problema. Mas, talvez, para a próxima semana, defina como objetivo comer apenas quando tiver fome. Porque se fizer o que lhe vou mostrar, a fome e os desejos vão desaparecer muito rapidamente e vai ser mais fácil acordar de manhã e ficar mais tempo sem comer. Uma das melhores maneiras de saber se você tem problemas com o açúcar no sangue ou está progredindo para o pré-diabetes é se você não consegue passar de uma refeição para a outra sem sentir necessidade de comer. Se seu organismo estiver mais saudável, você pode ficar mais tempo sem comer. Na verdade, eu tive um problema sério com o meu nível de açúcar no sangue. No meu primeiro livro, eu disse às pessoas que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Já não recomendo isso e atualizei o meu livro. No entanto, quando alguém me falou pela primeira vez sobre o jejum intermitente, eu até me ri um pouco. Não achei que houvesse ali nada de especial, mas, pessoalmente, era mesmo disso que eu precisava para inverter a situação. Porque o nosso corpo não foi feito para estar a petiscar o dia todo. O nosso corpo começa a curar-se quando lhe damos a oportunidade de descansar. Portanto, de manhã, está bem? Idealmente, pode beber o seu café com natas, mas não coma nada. Aguente até o almoço e faça do almoço a sua primeira refeição. Agora, se está habituado a ovos e bacon, não há problema. Faça disso a sua primeira refeição. Mas o que deve comer nessa primeira refeição é proteína animal. Se for vegano ou não puder consumir proteína animal por motivos religiosos, não se preocupe. Tenho outros vídeos onde explico o que pode consumir para satisfazer essas necessidades tanto quanto possível. Isso é mais difícil,
Para quem não conseguir fazer isto, vou deixar um link em baixo. Quando falo de proteína animal, refiro-me a todo o tipo de carne, peixe e ovos. Não estou a falar de proteína em pó. Agora, também pode comer outras coisas. Queijo, iogurte e kefir também são opções que pode consumir. Também pode comer um pouco de frutos secos e sementes. Isso não é um problema. Você pode comer qualquer vegetal que quiser. Eu consumo muitos vegetais fermentados. Chucrute, picles, kimchi. Mas você não precisa. Você pode simplesmente comer uma salada ou até mesmo apenas um abacate ou um tomate. Você pode comer alguma fruta agora? Nesta fase, recomendo apenas amoras e não mais do que uma xícara por dia. Estamos a tentar manter os hidratos de carbono abaixo dos 50 gramas, ou melhor ainda, abaixo dos 30 gramas. Agora, será que pode consumir diferentes tipos de gordura? Com certeza. Manteiga, azeite, banha, gordura de rabo ou óleo de abacate. Pronto, é isso que vai comer na primeira refeição. Mantenha as coisas simples e depois adivinhe o que vai acontecer. A segunda refeição é praticamente a mesma. E nada de lanche. E então, sua segunda refeição consiste em proteína animal, vegetais, iogurte com nozes, talvez amoras, coisas desse tipo. Eis o que você precisa fazer. Você precisa colocar uma pequena placa que diga cozinha fechada. Coloque isso na geladeira. Então é isto que você vai comer. Mantenha as coisas simples e evite açúcar, amido, fruta, feijão, sumo de fruta, cereais e óleos de sementes, óleo de milho, canola, maltodextrina. Agora, o segundo passo, e este é mesmo importante, temos de eliminar todos os snacks e petiscos que tens na despensa e no frigorífico, para tirar o lixo do porta-bagagens. Da próxima vez que estiveres com fome, cansado ou estressado, vais acabar por recorrer a isso. Por isso, nem sequer queremos que esteja disponível. E da próxima vez que fores às compras, faz disso uma regra pessoal. Trabalha sempre com uma lista e não compres nada que não esteja nessa lista. Além disso, se conseguires, recomendo que vás dar um passeio depois das refeições. Talvez uma caminhada de 10 minutos. Isto vai acelerar as coisas porque vais queimar a pequena quantidade de açúcar que tens no corpo. Outra coisa que pode tornar tudo mais fácil é o magnésio glicinato. O magnésio é essencial para o controle do açúcar no sangue. É necessário para ajudar a regular os níveis de insulina. Também é essencial para ajudar a dormir e eu costumo tomá-lo à noite. Recomendo que o tomes em forma de pó. Além disso, arranja um pó de eletrólitos com alto teor de potássio, porque o potássio é outra coisa que falta a muita gente e o potássio vai ajudar com os eletrólitos. Porque ao fazeres isto, vais eliminar o excesso de retenção de líquidos. Por vezes, na primeira semana, podes perder entre 3 a 5 quilos e com toda essa perda de água também vais perder eletrólitos. Por isso, uma das coisas mais importantes a fazer é repor os eletrólitos. Não restringas o potássio, o magnésio nem o sal marinho. Vais querer usar mais sal marino. Se sentires queimbras musculares ou fraqueza muscular enquanto fazes isto, adiciona mais sal marinho, potássio e magnésio e vais ficar bem. A próxima coisa que precisas de saber sobre isto são todos os pequenos detalhes. Está bem? Sobre como fazer isto e para obteres essa informação, vê já o vídeo aqui mesmo, dá uma olhada.